Tem alguns outros tipos de trabalhos que são trabalhos feitos de amarração amorosa. Esse tipo de trabalho também, mesmo a pessoa ela não teve sexo com outro, não teve tanta aproximação, mas ela começa a pensar naquela outra pessoa e simplesmente quando vê, tem um relacionamento conjugal com essa outra pessoa que não tinha tanta afinidade. Então tem esse trabalho de amarração sexual. Ah, tem outro tipo de trabalho, esse aí ele é extremamente difícil de encontrar e eu já falei com vocês, é trabalho em águas. É o tipo de trabalho que ele é feito, geralmente a pessoa que faz esse tipo de trabalho, ele faz dentro de água. Ele faz embaixo de uma cachoeira, ele faz dentro de um rio, dentro de uma represa, dentro do mar. Trabalho em águas, gente, ele é tão complexo que geralmente você precisa estar em águas, dentro de águas, para perguntar se tem trabalho em águas. Aí com o tempo, não é? Eu tive alguns clientes com trabalhos em águas que eu tinha que mergulhar para encontrar, não é? Tinha que ir até a represa para encontrar. Eu fui tendo autorização e eu vou dar um macete legal pra caramba. Você com o pêndulo mesmo, você pode perguntar, você só pega o dedo, coloca dentro de um copo com água, incrível. E com o pêndulo ali você pergunta se tem trabalho em águas, ok? O trabalho em águas, você, como eu falei, né? Você pode, para identificar, tem que estar em águas. Ele também provavelmente só vai remover em águas. Se você não remover em águas, você vai ter a sensação, não é a sensação, a informação que esse trabalho foi removido e não foi, ok? Então, trabalho em águas é extremamente complicado. Tem os tipos de trabalhos, né, que o pessoal fazem, principalmente dia de finados, trabalhos feitos em cemitérios, ok? São trabalhos extremamente agressivos, geralmente levam a doenças e, além de levarem a doenças, eles podem levar a um desencarne muito precoce. Esses trabalhos de cemitérios, não é? E tem uma quantidade grande de seres espirituais que não são legais que fazem esse trabalho. Eles não precisam ser em cemitério para remoção. Entretanto, ou a pessoa precisa saber como remover, ou então ela precisa de uma autorização para remoção. E aí nós temos outros tipos também. Nós temos um tipo de trabalho chamado trabalho sepultado. Esse trabalho sepultado, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Assim, eu vou fazer uma analogia. A pessoa faz um trabalho e, para ninguém enxergar, ele enterra esse trabalho. É como se ele levantasse ali a terra e colocasse o trabalho embaixo da terra e cobrisse novamente. Trabalho sepultado, ele é quase tão difícil de encontrar quanto trabalhos em águas. E aí, temos outros. Nós temos a macumba.
A macumba é o trabalho mais fácil que tem de remoção, apesar de geralmente levar doença, a visitação de obsessores. Esses obsessores geralmente eles se apresentam às 3 horas da manhã. A pessoa acorda 3 horas da manhã com taquicardia, aquela dor de cabeça, principalmente dor na região da nuca, dor no centro da cabeça, né? No chakra corona aqui, a sensação de pressão na cabeça, ela acorda dessa forma. E pode ser um tipo de trabalho como macumba mesmo, e apesar de ser fácil remoção, esses obsessores eles visitam geralmente pela madrugada às 3 horas da manhã, ok? Outro tipo de trabalho também que a gente encontra demais, esse aí, gente, ele é complexo, muito complexo. Foi difícil para eu ter autorização para remoção. O Cipriano. Não sei se vocês já viram o livro do Cipriano, não é? E ali ensina uma rede de trabalhos uma rede gigantesca de trabalhos. São trabalhos extremamente especializados e vem aí de mais que décadas mesmo, não é? São trabalhos extremamente complexos para remoção, porque muitas das vezes são trabalhos que envolvem corpos de pessoas, de animais, cachorros, de gatos, e são trabalhos geralmente que levam a definhamento físico. Eu tive um caso assim, uma mulher me procurou e sem mais nem menos ela emagreceu aí 8 quilos, depois emagreceu 16 quilos, passava por vários médicos e os médicos simplesmente não conseguiam encontrar. E eu estava trabalhando, estava no hospital, e na hora eu comecei a passar mal, a espiritualidade falou, vai para o monte. Lá no monte eu tinha proteção. Foi quando veio a questão do Cipriano, aí veio em que página estava, eu perguntei pelo pêndulo, né, qual a página, e perguntei qual era o tipo de trabalho, e mesmo assim, o primeiro trabalho que eu removi de Cipriano, né, eu demorei em torno de 16 dias, 15 dias. Os outros não. Os outros foram mais fáceis. Qual a orientação que eu dou? Perguntar que se tem trabalho, vocês podem perguntar no pêndulo, vocês perguntam mesmo e podem perguntar, tem trabalho em oculto, né? Contra fulano, ciclano? Ou então, uma coisa muito interessante, tem trabalho em cima de outra pessoa ou em cima de outra situação que está aqui afetando fulano ou ciclano, não é? Aí vocês perguntam em oculto, ok? Esse é o princípio. Até aí, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não terá exposição. Entretanto, a partir do momento que você entra para ver qual tipo de trabalho que você entra, ou então para remover, sem perguntar se pode ou não, é uma via dupla. Da mesma forma que você identifica quem fez, identifica quando foi feito, quem fez também consegue te identificar. Aí que está o problema. A partir do momento que conseguem te identificar, começam os ataques espirituais. Aí começam a lançar uma série de trabalho em cima de você,
você começa a ser obsediado, começa a ter problema no relacionamento, com seus negócios e doenças, porque você conseguiu identificar quem fez o trabalho. Ok? Então tomem bastante cuidado com isso. De uma forma em geral, essas entidades que fazem esses trabalhos, todos eles são abertos a diálogo. Isso é importante e vocês conseguem controlar mais a situação. Se vocês procuraram saber sobre um trabalho, ok? E entraram no campo dessa entidade, desse local que fez o trabalho, e começaram a ser obsediados, eu não digo que vocês vão conseguir remover o trabalho. Entretanto, vocês podem pedir educadamente para esses obsessores pararem com esses ataques. Provavelmente esses ataques serão cessados. Então essa é a primeira observação. Falando sobre as entidades mais comuns, eu perguntei se eu tenho autorização, deu que sim, ok? Uma série de trabalhos são feitos por Exus. Exus, nós temos os Exus ainda que não caíram, não é? Que são Exus originais, e nós temos os Exus caídos. Os Exus caídos, é interessante o seguinte: se você oferece sangue para eles são obrigados a fazer o trabalho. Então, muitas das vezes, esses Exus caídos, eles fazem mesmo contra a vontade. E muitas pessoas abusam deles sabendo disso. Claro, tem uma coisa: muitos desses Exus caídos, não é, que se rebelaram, eles estão cumprindo ali a sentença, mas no momento, se tiver perdão da espiritualidade, perdão de Deus, e esses Exus saírem desse padrão de condenação e voltarem a ser Exus originais, aquelas pessoas que estavam manipulando, elas vão sofrer as consequências. Eu acho que é comum vocês encontrarem, não, perdão, não é isso. É comum vocês verem relatos de muitas pessoas que fizeram esse tipo de entre aspas, não é manipulação a palavra, mas assim, esse tipo de coisa, não é? E depois, no final da vida, eles vieram ao desencarne acabados, com problemas financeiros, não é? Problemas de saúde, sérios problemas de saúde, longe da família, a família toda destruída, porque eles fizeram uma manipulação e depois virar a paga. Claro que tem alguns Exus que são caídos, que quando a mediunidade permite eu conversar com eles para eles retirarem trabalhos em cima de algum cliente, né, algum cliente meu, e eu tenho autoridade de tentar intervir para ver se eles podem voltar à forma original. Tem alguns que são tão bem servidos, com tanta coisa, que eles simplesmente falam: não, eu não quero voltar agora, eu gosto do que faço e vou continuar fazendo, ok? Mas o que eu estou querendo falar com isso? A melhor forma é o diálogo. Tem as pombas giras, da mesma forma.
tem as elevadas, não é? Que são originais, né? Perdão, não é originais, as elevadas que não se revoltaram, não caíram, mas também nós temos aquelas que não são, perdão, a palavra não é elevadas, é evoluídas. Tem as evoluídas e as não evoluídas. As não evoluídas são aquelas que se revoltaram também contra a Trindade, contra Deus na revolta. Essas não evoluídas também, elas aceitam trabalhos a nível sexual, não é? Simplesmente elas cegam alguém para ficar com outro, e dificilmente essa pessoa vai conseguir se livrar daquela situação, ok? Essas pombagiras, elas são um pouquinho mais complicadas, porque eu costumo falar em punhal. Quando eu fui tirar alguns trabalhos de amarração amorosa, né, feitos por giras, não é? E elas realmente dão punhaladas, e a punhalada é no peito, e dói. Se você não souber que aquilo está sendo espiritual, você vai parar na cardiologia, em uma unidade coronariana de tanta dor, e com o tempo vai para o físico e vai vir problema sério a nível cardíaco. Então tem que tomar muito cuidado também com esse tipo de entidade na hora de você manipular, de você mexer com isso, de você entrar nesse campo. As evoluídas não, elas são magníficas. Elas trabalham na parte amorosa, mas é com muita perfeição, e não é para esse lado ruim, né? É mais de ligação mesmo, a nível de união conjugal. É muito lindo. As evoluídas são incríveis. Uma outra classe também que eu conheço bem a nível de trabalho são de águas. Elas são de águas, mas também não são. E as que eu conheci primeiro foram as Iansãs. Não, meu Deus do céu, como eu tive pancada com Iansãs, como elas me bateram até eu ter autoridade para conversar com elas, para elas removerem trabalho de clientes e pessoas conhecidas, não é, de uma forma geral. E são trabalhos que elas fazem em águas, e as Iansãs que não são legais, não é? Não são gente boa, que foram caídas, não é? Elas são extremamente vingativas também, e fazem desencarne muito com acidentes. As que não são caídas são fenomenais. Uma outra classe também, as Iemanjás. As Iemanjás, gente, pense numa classe celestial que, olha, beira a perfeição. Beira, né? Que perfeito é a Trindade. Elas têm comunicação, e todas têm a mesma informação. Se uma Iemanjá sabe de uma coisa, essa informação passa para todas, e são milhares. Então, você falando com uma é a mesma coisa de você estar falando com todas. Elas fazem trabalhos magníficos, né, de proteção, mas as caídas realmente fazem trabalhos também pesados. E geralmente a gente consegue remover esses trabalhos através do diálogo. Então são de águas, né? Iansãs, Iemanjás, tem outros também de águas que eu conheci, mas que, assim, eu aprendi a ter respeito, eles aprenderam a me respeitar. Então geralmente eu removo com facilidade. O que eu tive problema grande, né, com o Cipriano. O Cipriano é fenomenal também, incrível. Quando eu peguei esse trabalho do Cipriano, não conhecia, né, do livro lá, e ele veio com pancada em cima de mim.
Mas com o tempo eu conversei tudo, eu pedi autorização para o Criador, para Deus, ele deu e ele, com a conversa mesmo, ele remove os trabalhos que ele fez em cima de outras pessoas. Cipriano é tão incrível, assim, como é que eu posso falar? Geralmente é ele quem remove os trabalhos que ele colocou. Uma coisa complexa de falar. Tem demônios que são demônios originais. Eles vieram demônios e vão continuar demônios. E não foi porque se rebelaram. Eles foram feitos assim. É complexo falar sobre isso. E Cipriano é um demônio original e ele tem até equipe. A equipe dele é gigantesca. Então também oriento sempre com diálogo. Se você entrou no campo, se você identificou de onde venho e automaticamente você será identificado, eu oriento você a conversar e pedir para essa entidade, igual o Cipriano, por favor, tira o que você colocou em cima de mim, porque eu entrei até mesmo por inocência, ok? E aí tem outros seres também, alguns que eu não digo que façam trabalhos, mas também alguns são vingativos, porque elementais mesmo tem um padrão excelente, só que os elementais caídos também são bem vingativos. Tem os, se eu não me engano, Eguns também. Eles trabalham no mental. Eles provocam o terror grande, um terror mental gigantesco, e eles também fazem esse tipo de trabalho, e por aí vai. Assim, uma coisa importante, tem uso de cemitérios. Esses também geralmente levam a desencarne, não é? E eu conheci também, e por autoridade, quando eu peço, eles removem. Um exemplo mesmo são as caveiras, não é? Os Exus caveiras, tem Exus cemitério, que na realidade eles falam bem assim: Alessandro, nós não somos Exus, apesar de sermos chamados de Exus. Então, esses caveiras, eles são extremamente eficazes nos trabalhos, eles são bem unidos, eles levam a pessoa, esse trabalho de cemitério, levam a pessoa a estado de loucura mesmo, loucura, inclusive de quem está tentando remover e não sabe remover e não tem noção de como remover, ok? E tem os mirins. Oh, rapaz, misericórdia. Eu fui remover todo o cemitério. Ele é um portal. Isso é muito interessante. O que acontece? Se você tem uma pendência, se você tem alguma situação complexa com alguém que já desencarnou e quer tentar resolver essa pendência, não é? Você vai até um cemitério, qualquer cemitério, não precisa ser daquele local de desencarne, e ali você conversa assim, no sentido de você expor o que aconteceu para a espiritualidade tentar resolver. Um dia eu fui fazer isso com uma cliente e simplesmente uma pessoa lá fazendo trabalho, e esse trabalho era com esses Exus mirins. Menino, eles me fizeram um ataque em cima dessa cliente também, amiga minha, e tá até no grupo aí. E aí o que acontece? Nós passamos mal demais. Mas depois que você entra, começa a conversar, pede autorização para a espiritualidade, a coisa calma mais, flui com facilidade, ok? Agora, tem alguns tipos de trabalhos que são até difícil de conversar sobre. Gente, eu dou o nome de oração contrária.
Entretanto, talvez não seja o termo tão correto, né, de oração. Da mesma forma que tem pessoas que elas pedem o bem, pedem alguma coisa boa para outros, tem outros que pedem, por incrível que pareça, gente, mas é verdade. Tem outros que pedem para, até mesmo para o Criador, tudo, para Deus, leva, mata, ou então que caia de cama, ele é meu inimigo, que ele caia e eu levante. Gente, isso é tão perigoso. A gente chama isso de, Alessandro, de oração contrária. E o pior que, dependendo da intensidade que a pessoa fez, isso pode levar a sérios problemas em cima daquele que está sendo pedido, se essa pessoa estiver realmente distante do Criador, se essa pessoa tiver com uma, como é que eu posso falar? Com uma débitos grandes ali, se ela não está no Dharma, se ela está no Karma. Então, oração contrária é algo também que é extremamente complexo. Extremamente complexo. E tem os trabalhos que são feitos em casa. É incrível. Tem pessoas que fazem com velas, quebram a vela ali e determina que está partindo uma pessoa, dependendo da bagagem espiritual que está fazendo ali, mesmo indo em nenhum local, frequentando nenhum local aí, funciona. Tem outros que usam, nossa, tem algumas pessoas que usam geladeira, freezer de geladeira. Gente, não é ensinar, eu estou identificando as coisas que acontecem. Simplesmente ela pega ali, escreve o nome da pessoa e coloca na geladeira. Cara, dependendo da intensidade que a pessoa fez, do mal que ela teve mental ali, e na hora que ela fez aquilo, ela trava a vida da pessoa totalmente. E eu já vi vários casos assim, e é uma coisa comum em acontecer. O que geralmente eu vejo, tem muitas pessoas que disparam trabalhos, só que disparam trabalhos com uma força tão grande, sem ter noção, que, igual mesmo, exemplo, é muito comum alguém disparar trabalho contra outro em um ambiente ali onde eles trabalham juntos, né? Trabalham, mas trabalham juntos, né? E acaba atingindo todo o setor. Não sabe dosar, não soube dosar e acabou atingindo muita gente, ok? Tem uma outra coisa de trabalho muito importante para falar. Já peguei muitos casos assim. Por amor, um exemplo. Eu tenho um caso de uma filha que se preocupava muito com a mãe. O trabalho foi para a mãe, só que por amor ela absorveu. Isso é muito comum. Por amor, o marido absorver o trabalho que foi feito para a esposa, ou então um grande amigo absorver o trabalho que foi feito para um outro amigo, ok? Isso também é bastante comum. Pela minha experiência e orientação que eu dou, não tentem remover sem ter autorização, não tentem remover sem saber o que está fazendo. Não tentem. Porque, como eu falei no início, né, e volta agora, muitas pessoas entraram agora. O que é o trabalho? É o mal em sua forma mais pura, não é? Então, da mesma forma, aquela pessoa que fez aquele mal ali na sua forma mais pura, da mesma forma que você, quando você identifica
quem identifica assim, você sabe quem fez, está tentando remover, é uma via dupla. Aquela pessoa ali também que fez, aquela entidade, aquele local que fez, também consegue te identificar. Vem os ataques. Se você não tiver proteção, vai te causar problemas. Então aprenda primeiro antes, ok? Eu não estou desestimulando a oração pelas outras pessoas, não é isso, misericórdia. Mas igual mesmo, tem pessoas que oram por outros e tem trabalho ali. E aí começa a intervir, não é? Essa pessoa que está orando está despreparada, está rezando, está orando, está despreparado, começa a ser atacado da mesma forma. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ah, tem muitas pessoas entrando agora, né? Que pena, mas é um assunto vasto, bem vasto mesmo. Sim, uma outra coisa também importante sobre trabalhos. Cuidado com quem remove. Muitas das vezes a espiritualidade a entidade, a palavra correta não é espiritualidade, é entidade. A entidade que fez esse trabalho, gente, são entidades que são milhares e milhares de anos, não tem nem como saber quanto tempo. Ela tem ali um conhecimento fenomenal. Então, alguém tentou remover e não tem uma experiência tal para remoção, essa entidade pega, mostra, como se fosse um trabalho sepultado, né? Mostra como se tivesse sido removido, entretanto esse trabalho está ali, ok? Tá, isso aí eu não queria soltar, não queria falar agora, mas é para falar. Quando eu comecei a remover trabalhos, eu levava muitas pancadas. E aí, a espiritualidade com o tempo, você vai pedindo tudo, vai orando, e eles começam a te dar estratégias e te mostrar muitas coisas que funcionam. Muitas coisas que podem melhorar ali o que você está fazendo. O que acontecia? Eu identificava que quem fez, o local que fez. Entretanto, quando eu ia tentar remover, eu vim aqui tentar remover, no outro dia, na hora, eu já caía, eu passava mal, eu ficava de cama e eu não entendia. Cara, o negócio é tão fenomenal. Eu tô falando fenomenal no sentido da estrutura em si, entendeu? Tem algumas coisas que a gente chama de clone energético. O que é isso? Aquela pessoa que já está, né, especializada em disparar trabalhos, tudo esse tipo de coisa, ela vem aqui, ó, faz um clone energético dela. Isso ela pode fazer de várias formas. Ela faz um clone energético. Quando alguém vai atacar para tentar remover, ao invés de ir em cima dela, vai em cima do clone. Aí ela identifica com muita facilidade quem é que está atacando, tentando remover. Aí toda aquela equipe, se a pessoa tiver equipe, não é? Vem em cima de você. No início eu apanhei muito com isso, com clone energético. Muito mesmo. Alguns usam animais, aí não é quase clone, né? Mas usam animais para o ataque, ao invés de ir para a pessoa, ir para os animais. O animal começa a adoecer aqui. Opa, tem alguém mexendo. Ele olha. Eu já tive casos assim tristes de pessoas usarem parentes, esse tipo de coisa, entendeu? Neto. É horrível falar isso, mas eu tive casos que usaram netos, então é por isso que eu estou falando. Primeiro, saiba o que você está falando, saiba o que você está mexendo, ok? Com o pêndulo, dá para você identificar se tem trabalho, se não tem. Vocês podem pedir
em oculto, se tem ou se não tem trabalho. E até aí tudo bem. Agora, a partir do momento que vocês entrarem no sentido de perguntar quem fez, no sentido de tentar remover, não se esqueça que você está sendo exposto e, e isso pode te provocar muitos problemas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer teclar falando alguma coisa? Eu vou colocar depois um link de uma equipe do grupo de transmissão, se pessoas quiserem entrar depois para conversar sobre o assunto, não é? Será uma boa, ok? Boa noite. Você estava passando por aqui? Só um momento. Não, cara. Não passou não. Tá. Vocês verem, o trabalho é um assunto tão complexo que eu tive que sair de casa, eu não pude. Eu ia fazer em casa, eu tô na rua, mas com proteção total. Alguém quer comentar alguma coisa, quer teclar? Eu tô acessando para ver, assim, proteção, enquanto alguém quiser colocar alguma dúvida. Sobre proteção, qual a proteção maior? Pai Nosso. O Pai Nosso é fenomenal. Meu Deus do céu, o Pai Nosso é fenomenal. Então, a proteção maior é Pai Nosso. Pai Nosso para você, Pai Nosso para o filho, Pai Nosso para a esposa, Pai Nosso para você, para aquele que você ama. Ok? O Pai Nosso é a maior tipo de proteção. Tem gente que usa alguma coisa para tampar umbigo, um imã, alguma coisa com cor, não é? Tem outros que usam colares, outros usam pedras, tem outros que usam sal. Entretanto, a proteção maior é o Pai Nosso, ok? Tem uma pergunta, né? Contra a inveja. A inveja, dependendo da intensidade que for colocada, ela tem sim o mesmo efeito que um trabalho. O que eu posso falar? Só um pouquinho. Eu quero orientação da espiritualidade que eu posso falar relativa a essa questão da inveja, não é? Olha, por incrível que pareça, claro, além do Pai Nosso, não é? Se você sentiu que tem inveja, se você pegar o pêndulo ali, perguntar, não é? Resposta positiva, a inveja está vindo de quem? E o pêndulo responder, você pode mentalizar essa pessoa e tomar um banho com sal grosso. Depois você toma o banho normal. O sal grosso, ele realmente despolariza, ele limpa. O banho com água e sal grosso. O que eu oriento? Se você jogar do pescoço para baixo, ele não vai fazer muito efeito. Entretanto, se você jogar da cabeça, não é? Para baixo, aí ele faz efeito, ok? Se você jogar daqui, tudo que foi implantado no monádico, a gente chama de cabeça, não vai sair, não adianta. Então você precisa jogar da cabeça mesmo, depois você toma o banho normal. Quando e como tomar banho com sal grosso, né? A pergunta. Se você tiver o pêndulo, excelente. Você pode perguntar, organismo, quanto tempo eu preciso tomar banho de sal grosso? De quanto em quantos dias? Aí ele vai ficar paradinho. Quando for o sim, de um em um dia, 2, 3, uma vez semana, geralmente ele vai dar quantas vezes.
Se não tiver essa orientação do pêndulo, você não consegue a resposta sim ou não ainda, não é? Você pode tomar banho de sal grosso uma vez por semana. Uma vez por semana vai te dar uma proteção não total, mas vai te dar uma proteção boa. E 2 vezes vai te dar uma proteção boa também. O que acontece com o sal grosso? Quando você toma banho todos os dias, não vai fazer efeito. Não vai. Então, o ideal é uma vez por semana, ou então quando você for em algum lugar que você está se sentindo muito carregado, não é? Aí você pega, chegou, toma um banho com sal grosso, ok? Tinha uma pergunta: qual horário? Essa pergunta é extremamente importante. À noite, ok? Se você colocar junto no banho ali, você usou sal grosso, depois tomou banho normal, além disso você pegou e depois finalizou com as sessões do Pai Nosso, vai ter uma proteção infinitamente maior, mas antes de dormir à noite, ok? Tem uma pergunta: como usar o pêndulo? Eu não estava preparado para isso. Só um momento, deixa eu pegar o meu aqui. Meu pêndulo não está aqui, mas eu não tenho nem uma corrente, não tem nada. Me perdoa, mas eu vou improvisar, tá? Me perdoa. Um exemplo, tá aqui. Isso aqui é um pêndulo. Qualquer coisa pode ser um pêndulo. Me dá um sim. Ele vai em direção ao vídeo. Me dá um não. Ele vai em direção contrária. Esse é o sim ou não meu. Você pode usar, muita gente usa o terço, muita gente usa corrente, ok? Então você precisa estabelecer o sim ou não. O meu sim é frente para trás, é a contração muscular mesmo. E o meu não é dessa outra forma, ok? Quando você pede para o pêndulo limpar, geralmente ele vai rodar. Quanto mais rodar, ele vai limpar, ok? Com o pêndulo você consegue conversar com os seres espirituais, você consegue conversar com... descobrir coisas que estão acontecendo na sua vida, você consegue descobrir muita coisa, ok? Me perdoa que eu não estava preparado, o assunto não era pêndulo. Tem como cortar maldições familiares? A outra pergunta: primeiramente você tem que saber quem colocou a maldição familiar. Essa aí é o ponto-chave. Se quem colocou a maldição familiar, se foi o criador, devido a questões aí que a família fez, não é, que não foram legais, vai ter que conversar com o criador. Se a maldição familiar ela veio devido a, sim, tem tipos de trabalhos que realmente eles duram gerações, não é? Então você tem que ir lá atrás para remover. Foi importante essa questão aí da cortar maldições familiares. Tem outro tipo de trabalho que é muito interessante também, a gente chama do acástico de outras vindas. Apesar de ser um assunto bem complexo, no sentido de acreditar ou não, eu mesmo não acreditava, incrível. Mas depois eu vi que realmente o espírito volta. Até mesmo por questões de terminar aquilo que começou, tudo, vai depender do motivo. Ok? Então tem trabalhos que são lá no acástico de outras vindas, que esse trabalho, ele atingiu o espírito, e o espírito quem volta, naquela idade da pessoa, lá naquela vinda, vamos supor, eu tenho, a minha idade hoje é 45, e lá atrás, com 45 anos, eu tive foi lançado um trabalho em cima de mim, e esse trabalho ele atingiu o espírito. Provavelmente comigo agora aos 45 anos eu vou sentir,
Isso aí é uma informação extremamente valiosa. Muita gente não sabe e não consegue remover, por isso que está no acástico, está lá em uma outra vinda. Ok? Então, essa questão da maldição familiar tem que identificar de onde vem. Se foi do pai, se foi de um trabalho contra alguém lá atrás, se foi uma... Tem maldições familiares que são colocadas pelo ancião da família. O ancião da família é aquele ser mais antigo da família, não precisa ser necessariamente nessa geração, desde o início da família. Se o ancião é ruim, ele praguejou a família, ele amaldiçoou a família, pode atingir toda a família. Então tem que remover através do ancião da família, ok? Mais perguntas? Tem uma aqui, uma dúvida, Alessandro, e sobre trabalho e maldições em coisas materiais, físicas? Rapaz, essa pergunta é excelente. Aí você tem dois lados. Geralmente você vai pegar praguejamentos. Eu tenho um amigo meu que é mecânico e chegou um carro lá nele que o carro pegou fogo todo e ninguém conseguia resolver porque a esposa simplesmente praguejou o carro do marido, e um negócio complicadíssimo, ok? De certa forma isso aí foi um trabalho, sim, foi um praguejamento, foi um trabalho, sim. Então realmente tem que remover esse praguejamento da esposa para conseguir arrumar o carro, e ninguém conseguia arrumar o carro. Você tem casos de carros que, devido à briga de família, teve ali partilha e o carro era do marido da esposa e teve que desfazer e praguejou. Aquele carro ali pode estar sob maldição, ok? Esse é um tipo. O outro tipo de maldições em coisas materiais que você está perguntando, né? Um exemplo, eu peguei uma vez um carro que um parente meu comprou, que estava tendo acidentes, e ele foi para Bahia e, se eu não me engano, saiu da estrada, não me engano o que foi, eu acho que era um Uno. Quando eu vi, eu fui olhar o que era. Aquele carro anteriormente tinha sido de um sequestro e tinha sido sequestrado de uma criança e houve um desencarne. Olha só a maldição que tinha no carro. Então casa também acontece muito isso. Aquela casa onde teve um aborto ali dentro. Eu tive um caso interessantíssimo. Um cliente meu, muito gente fina, que trabalha na Feira dos Importados, um amor de pessoa, comprou um apartamento e o apartamento com problema, tudo. Quando eu fui ver, tinha uma desencarnada lá, uma senhora, ela sofreu muito ali, ela era doente ali dentro, e a vizinhança toda reclamava dessa senhora porque ela gemia muito à noite. Misericórdia, incrível, incrível. Ela, ao invés de evoluir, não, ela ficou e começou a doer ensaiada no prédio todo. Um monte de gente doente, um monte de desencarne, um monte de câncer. O trabalho leva muito a câncer, muito, gente, muito. E ela estava ali. E ele comprou o apartamento, coitado. E ela não atingiu ele, que falou que gostava dele. Mas muitas das vezes isso não acontece. Tem um desencarnado ali que sofreu energia de aborto. Isso pode levar também a questões problemáticas, bem problemáticas, ok? Mais alguma pergunta, gente? Eu creio que o nosso tempo deve estar acabando. Eu vou deixar o link depois para vocês acompanharem no grupo, tudo. E depois nós vamos fazer outra live. Mais alguma pergunta? Sim. Eu vou fazer o curso. E no curso eu vou dar a forma mais simples de remoção
do trabalho no sentido de não atingir a pessoa e nem atingir a família. Geralmente você precisa ali de permissão para remover. Não, chega a ser quase acordos. Eu não vou falar a palavra acordos, porque alguém pode levar para o lado ruim, pensando que como você vai fazer um acordo com uma entidade que está lançando trabalhos. Então, não vou falar dessa forma. Mas tudo é através do diálogo, através da conversa, através de liberação. Ok? Gratidão para quem ficou. E desculpa por ter demorado um pouco, por ter começado e teve uma queda também e acabou, eu tive que voltar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos finalizar. Uma coisa importante. Nós vamos passar um e-book, a Cláudia está até aqui me falando sobre isso, sobre toda essa parte, não só de trabalhos, mas de limpeza, tudo, começando a falar sobre o assunto para vocês inteirarem, e vai ser de grande auxílio. Depois ela também vai passar um link para cadastro de quem quiser o e-book. Sim, tem um e-book. A Cláudia fez esse e-book lá no grupo de transmissão. Ela fala sobre o e-book, então depois vai colocar um link sobre isso. Como fazer para alcançar o que, Jordan? Eu creio que nosso tempo está no final, então é só uma hora. Como fazer para alcançar um nível de iluminação para nós e para o próximo? Cara, que pergunta bonita, hein, cara? Bonita e pesada, hein? Como fazer para alcançar um nível de iluminação para nós e para o próximo? Primeiramente, a disposição. Se você tem disposição para isso, entra com a questão do perdão. Pedir perdão para a espiritualidade, né? Sobre essa questão eu quero que, por favor, Deus, Mestre, o Juiz, o Espírito Santo, por favor, me perdoe. Eu quero crescer. Quando você coloca isso, não pense que as coisas simplesmente abrirão. Virão os testes, as provações, que são pesadas. Não se iluda, não adianta. Realmente a espiritualidade vai testar você, se realmente você quer isso. Ela vai colocar situações para você desistir, vai te testar, e realmente testa mesmo de uma forma bem forte, bem pesada. Ok? Depois que você passar pelo teste, aí vem a série de instruções. Essa série de instruções, ela pode ser intuitiva ou não, ou então eles começam a falar contigo, e é incrível, quando falam contigo, você vê que não é você, e quando não falam, fica tudo em silêncio, é incrível, e aí começa essa questão de iluminação para você ajudar o próximo. Entretanto, até eu ajudar o próximo também, precisa identificar quem você vai ajudar. Eu não estou falando isso tudo, não é para desânimo, não, misericórdia, não é para isso. É para saber onde você está entrando. Porque dependendo de quem você ajudar, tem a questão kármica. Tem que saber se essa pessoa quer ser ajudada e se ela tem arrependimento de tudo que fez, né? E depois ela ter gratidão pelo que ajudou. Porque senão isso pode causar uma série de problemas. Isso aí merece até um vídeo sobre esse assunto que você falou. Depois você pergunta lá no grupo de transmissão lá, que eu vou falar mais sobre isso. Sim, eu vou mostrar, você vai mostrar isso no curso.
eu vou mostrar tudo no curso. Curso eu vou fazer bem profundo mesmo, ok? Então tudo bem, gente. Gratidão, desculpa aí se por alguma coisa que eu fui invasivo, né? Ter falado alguma coisa que constrangeu tudo, mas vamos em frente. Gratidão, boa noite.